Tem católico aqui em nosso meio? Ainda não aceitou Jesus como Salvador? Tem algum católico? Dá um sinalzinho com a mão. Eita glória, então eu vou pregar para crente aqui hoje. Hoje é culto de doutrina, pastor. Vou pregar para crente aqui hoje. Mas eu quero pregar para crente que queimou lá no céu. Porque a Bíblia diz que Ele corrige aquele que Ele ama. Então, se Ele trazer correção para a tua vida aqui nesta noite, aleluia, não fique triste. O Senhor me deu duas palavras, meus irmãos, vai de correção para a igreja. Como esta igreja é uma igreja de Deus, meus irmãos. Essa igreja, quando a gente chega aqui e coloca o pé nas portas ali, você sente a presença e a glória de Deus. Meus irmãos, se vocês andar por aí, entrar em certas igrejas, olha, dá até um desânimo. Sabe quando o Espírito Santo de Deus chora, meus irmãos? Eu fui numa igreja aí um mês e pouco atrás, meus amados. Eu enjoelhei, eu não consegui orar, meus irmãos. Sabe quando Deus, pastor, Ele te mostra como que o Espírito Santo está se sentindo naquele lugar? Meu Deus! Eu enjoelhei, eu não consegui orar, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus chorou naquela noite, meus irmãos. Uma noite que era para ser bênção, uma noite que era para todos sair cheios do Espírito Santo de Deus. Mas muitos estavam ali entristecidos, e o Espírito Santo de Deus também estava entristecido naquele lugar. Meu Deus! Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus. O Senhor me deu aqui algumas passagens, meus irmãos, dentro da Bíblia aqui. Eu vou falar, meus irmãos, vou falar, mas o irmão veio aqui pregar doutrina. O que eu vou falar, eu não vim pregar doutrina, eu vim pregar a palavra de Deus. Eita glória! Glória a Deus! Eu vim pregar a palavra de Deus, e é o que está dentro da palavra de Deus que eu vou falar para a igreja. Glória a Deus! Nada fora da palavra, amém? Então, fique em espírito. Abra a vossa Bíblia no livro de Êxodo 32, amém? Aleluia! Glória a Deus. Livro de Êxodo 32, amém? Aleluia. A Bíblia diz, é o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou nas suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor.
E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Disse Moisés ao Senhor, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e que o povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma breve oração. Amém? Soberano Deus e glorioso Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração, em cada vida, meu Deus. Que o Senhor venha trabalhar, meu Deus, de uma forma poderosa em cada vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Confirma, Senhor, a bênção e a vitória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia, Deus. Grande Deus. Glória a Deus. Confirma aí, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Experiência assim, bem forte, marcante. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já pensaram em parar? Meu Deus. Já pensaram em parar ou não da caminhada de servir ao Senhor? Vocês que tiveram experiência forte com Deus? Acredito que não, né? Eu acredito que não. Quem tem uma experiência forte com Deus, meus irmãos, jamais ele vai pensar em parar na caminhada de servir. Verdade. Eu quero falar aos irmãos que eu tive uma experiência com Deus, meus irmãos. Eu não lembro quantos anos atrás. Em primeiro lugar, eu quero falar, meus irmãos, de um voto que eu fiz com Deus. Eu fiz um voto com o Senhor. Difícil de cumprir, viu, pastor? Mas eu falei com Deus. Falei: Senhor, eu fiz um voto com Deus, meus irmãos. Falei: Senhor, se um dia, se for para mim sair da tua presença, sair da tua casa, perder a minha salvação, eu quero que o Senhor me prepare antes e me recolha. E este voto está de pé até hoje, viu, meus irmãos? Por isso que eu não parti ainda. Porque quando eu fiz este voto com Deus, este propósito com Deus, eu fui numa vigília, e nesta vigília Deus usou o irmão lá em cima do altar. Falou: tem um irmão aqui que você fez um voto com Deus, um propósito muito sério. Só que Deus manda dizer que Ele está fazendo um propósito maior ainda com você. Então é por isso que eu ainda estou nesta terra, meus irmãos. Eu sofri um infarto lá em São Paulo, e a junta médica falou: olha, a gente não sabe entender o que aconteceu. Era para ter explodido a veia ou o coração, que a veia entupiu 100% e não explodiu a veia nem explodiu o coração. Mas era um projeto de Deus na minha vida, meus irmãos, Meu Deus. para que eu viesse a me despertar na presença do Senhor, meus irmãos. Verdade. Eu trabalhava à noite, pastor, e faltava gente no meu serviço. Quase em todas as folgas faltava gente, e vai eu trabalhar. Eu, em vez de falar para o meu irmão: não, tenta arrumar um primeiro, se não conseguir, aí eu irei. Mas não. Ele me ligava, eu já ficava apavorado e já saía correndo para o trabalho. E cultuava muito pouco, porque faltava muita gente. A minha esposa está aqui,
Sabe que eu não estou mentindo? Faltava gente, direto você tinha que sair correndo do trabalho. E Deus permitiu, meus irmãos, esse infarto para mim vir me despertar. É verdade. Porque aí eu comecei a ir mais para a igreja, pagar gente, às vezes no dia que eu tinha que trabalhar, eu pagava alguém para ir no meu lugar trabalhar, porque a empresa era minha. Tinha necessidade de ficar matando, meus irmãos. Aí eu me despertei. Mas aí a gente ficou mais poucos anos em São Paulo, viemos para o Paraná. E eu estou aqui, meus irmãos, inteiramente na vontade do Senhor. Onde o Senhor me mandar ir, eu irei. Para fazer a obra de Deus. Eu sei, meus irmãos, que muitas portas vão se fechar. Mas eu creio que muitas vão se abrir. Porque hoje Deus ele está procurando, meus irmãos. Deus está procurando pregadores que pregam a verdade. O Senhor não quer vaso covarde aqui em cima do altar, não. Deus quer vaso, meus irmãos, que vem aqui e falam a verdade sobre a palavra de Deus. Não é ficar passando a mão na cabeça de um e de outro, não. É falar o que a Bíblia manda e acabou. E Deus se responsabiliza. Eu recebi, meus irmãos, uma revelação que eu ia pregar e ia passar algo de Deus para muita gente. E muita gente ia querer vir debater comigo a respeito do que Deus ia me usar para falar para as pessoas. Só que Deus usou vaso, falou que não é para mim fazer nada, não é para mim debater, para mim não falar nada. Vier falar comigo, eu só falou, ó, pergunta para aquele lá, ó, pergunta para o papai. É ele que me ordenou. Se ele me ordenou, então é com você e ele. Aleluia, ele que vinga, ele não manda. Aleluia, se alguém vier querer atingir, meus irmãos, vocês, que é menina dos olhos de Deus, Deus vai ficar irado. E a justiça pertence a Deus. Se alguém tem caluniado, meus irmãos, vasos servos de Deus, tome muito cuidado. Vocês são a menina dos olhos do Senhor. Se você estiver tocando na menina dos olhos de Deus, olha, cuidado. E quando eu tive a experiência com Deus, meus irmãos, falando sobre a experiência que eu tive com Deus, eu tive uma visão que eu estava assim num lago e tinha um ser muito terrível naquele lago. Só que eu não tinha medo. No fundo eu tinha medo de ir, mas quando chegava no raso eu entrava para ver se eu conseguia ver que ser que era aquele. Aí, meus irmãos, nesta visão, estava eu e o meu cunhado, o irmão da minha esposa. Aí eu falei com ele, vamos subir. Aí quando for a tardezinha, a gente vai vir, a gente vai ver que ser que é esse. Meus irmãos, mal eu sabia que aquele ser era o Senhor Deus dos exércitos. Eram anciões de dias. Ele é terrível, né? Mas nós não temos que ter medo de chegar na tua presença, não. Pedir a tua presença, nós não temos que ter medo, nós temos que ter a ousadia do Espírito Santo para chegar até a presença de Deus. Aí eu combinei com o meu cunhado, vamos subir. Aí quando eu estava assim, querendo ficar turvo, a gente desceu. Não, agora a gente vai pegar e a gente vai ver que ser é este. Meus irmãos, para minha surpresa, quando eu cheguei na beirada do lago, tinha tipo uma casinha assim, bem pequena. Tinha um banco de madeira, poço de madeira assim no alto. Eu cheguei perto e eu com medo. Na água, eu estava até sem medo. Na hora que eu vi que era um ser, um homem, cabelos assim grisalhos, parece quando você tira uma foto assim de preto e branco. Quando eu cheguei, que eu olhei, aí eu fiquei com medo. O meu cunhado não chegou nem perto de mim, mais medroso ainda, ficou longe. Eu cheguei perto desse ser, meus irmãos, bem de pontinha de pé. Ele não me olhava de frente, me olhava de lado. E ele estava sentado, não no assento, em cima da... Você coloca as costas, ele estava sentado em cima.
Meus irmãos, ele virou bem devagarzinho, não olhou de frente, ficou assim. Aí eu, na minha visão, chego ou não chego? Aquele medo, irmãos, eu fui levando a minha mão devagarzinho. Conforme eu levei devagarzinho a minha mão, ele também levou bem lentamente para mim não ficar com medo, para mim eu correr. Eu levei a mão bem lentamente, ele também estendeu a mão. Meus irmãos, que experiência gloriosa que eu tive com Deus naquele dia. Aleluia! É o que a Bíblia diz, meus amados, que aquilo que Deus tem preparado para mim, que Deus tem preparado para vocês, nunca chegou aqui, nunca passou pela mente de ser humano. Meus irmãos, é uma coisa tão gloriosa que eu vou falar para vocês. Imagine o que é glorioso para você hoje, coisa mais gloriosa do mundo para a tua vida. Aquilo que é mais precioso, mais glorioso. Aleluia! Meus irmãos, quando você recebe algo glorioso, você sente unção, você fala, você ri, você se alegra, né? Mas com esta presença, meus irmãos, não tem coração de ser humano que não fica em prantos. Meu Deus! Meus irmãos, mas uma glória, um poder tão grande que é inexplicável. Se você ainda nunca teve uma experiência assim tão forte com Deus, busca nas madrugadas, meus irmãos. Busca em jejum, em oração. Busca bastante nas madrugadas. O Senhor tem me dado bastante revelações, pastor, depois das 4 da manhã. Porque eu sempre oro de 3h30, 4, até 4h30 da manhã, eu estou sempre orando. E quando eu faço essa oração da madrugada, eu vou dormir, mas Deus me dá cada revelação, meus irmãos. Eita Deus! As missionárias aqui estão de prova, minha esposa e as missionárias aqui estão de prova, meus irmãos. Olha, cada revelação, se eu contar para vocês ficam pela arrepiada. Mas, meus irmãos, a presença de Deus, mas é tão maravilhosa, mas é tão gloriosa, que a gente não consegue falar, não consegue expressar. Quando aquele ser tocava na minha mão, meus irmãos, eu só chorava, eu não conseguia falar, eu não conseguia ouvir. A presença é tão maravilhosa que você fica desligado neste mundo, você não vê mais nada. Mas uma coisa tão gloriosa, meus irmãos, não tem palavra que expressa, que explique. Quando ele tirava a mão da minha mão, aí desligava a conexão, aí eu voltava ao normal, mas chorando. Aí quando ele tocava de novo, eu começava em prantos. Foi coisa tão gloriosa, meus amados, essa presença que, olha, essa experiência que Deus me deu, que eu guardo ela no meu coração até hoje. Aleluia! Os irmãos têm ideia, quando eu acordei, eu não consegui contar para minha esposa. Não consegui. Eu começava a contar, eu parava, via um nó na minha garganta assim, que travava tudo, e era vontade de chorar, de desabar no chão. Eu não conseguia contar, eu demorei para contar, né? Fui falando aos pouquinhos, dava um tempinho, continuava, não conseguia falar, meus irmãos. Porque quando eu começava a falar, eu já sentia aquela presença. Eu sentia quando aquele ser tocava nas minhas mãos. Aleluia! Meus irmãos, vale a pena nós sofrermos por amor ao Evangelho. Vale a pena, meus irmãos, nós nos sacrificarmos para todo dia na casa do Senhor. Não sei quantas vezes tem culto aqui na semana, mas não fique em casa não. Verdade! Meus irmãos, eu não sei porque que o Senhor está tocando meu coração para falar desta forma. Eu li a palavra, mas Deus está pedindo para mim continuar. Porque tem vidas aqui que precisa ter essa experiência com Deus. Se você tiver essa experiência com Deus, você nunca mais vai querer ficar na sua casa. Vai querer estar cada dia mais perto do Senhor.
cada dia mais na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Depois que eu senti esta presença, esta experiência com Deus, às vezes você passava luta, perseguição, você fala, meu Deus, eu vou dar uma parada, não aguento mais. Mas depois que você tem uma experiência dessa, meus irmãos, nunca mais você pensa em parar, pensa em desistir, ou pensa em estacionar. Não vou abrir culto, não vou louvar, eu não vou orar, não vou fazer mais nada. Não, depois que você recebe este toque, esta glória de Deus na tua vida, você nunca mais quer parar. Aleluia. Busca, meus irmãos, busca. Não desista dos teus sonhos. Você que tem um sonho de ver Deus usando a tua vida, comece, meus irmãos. Eu conheço tanta gente, meus irmãos, que não tem coragem de pegar o microfone e vir aqui, nem saudar a igreja e falar assim, o diabo não presta. Deus é bom e o diabo não presta. Verdade. Nunca rejeite uma oportunidade. Nunca. For para você vir aqui cumprimentar a igreja e, sei lá, ler um versículo da Bíblia, né, pastor? Leia, fala de Jesus. Aleluia. Fala que Jesus ama a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Aleluia, meu Deus. Deus é bondoso. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, é pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos todos os dias. Aleluia. Se não fosse a misericórdia dele, aleluia. Meus irmãos, a palavra vai ser rapidinha, já 9h23. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala que Moisés, aleluia, subiu ao monte, porque o Senhor ia dar a tábua dos mandamentos para Moisés. Aleluia. E a palavra do Senhor fala, vou resumir bastante, meus irmãos, que quando Moisés estava no monte, orando, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, orando, esperando o Senhor escrever as tábuas, né? A lei dos 10 mandamentos. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias. Aí o povo que tinha ficado no pé do monte começaram a se desesperar. Uma onça, um leão, não, engoliu, matou, ele não volta mais. Aí o povo já começou a correr atrás de um novo líder, né? Moisés que conduziu aquele povo. Eu acredito que uma multidão, né, meus irmãos? A Bíblia fala que Arão fez o bezerro de ouro. Eu acredito que uma multidão ficava no pé de Arão dia e noite. Aí ele já morreu, você está vendo? 40 dias, não volta mais. Está esperando o quê? Vamos, faz deuses para nós. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Arão convocou o povo e falou para o povo: trazei-me tudo é tipo de joia, né? Que a Bíblia fala, os brincos, pulseira, gargantilha, tudo. Usava as mulheres, né, as crianças. Reuniu o povo e falou: vem, traz tudo. Aleluia. Aí trouxeram tudo aquilo. E a Bíblia diz que Arão derreteu tudo aquele ouro, né? E fez um bezerro de ouro.
E Arão falou: aqui está o teu Deus, para Israel. Meu Deus. Uma nação santa, né? Com um povo santo. Meu Deus. Um povo que viajou tanto tempo no deserto. Maravilha. Esperando as tábuas das leis que ficar pronta, Moisés, né? Orando a Deus. E este povo lá embaixo já se corrompendo. Meu Deus, é verdade. Já fizeram o quê? Uma idolatria para adorar, para servir. Meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés nem tinha descido do monte, né? Deus já falou com Moisés lá em cima do monte. Aleluia. Aleluia. Glória. Tremendo, né? É Deus, aleluia. Isso que vale a pena, meus amados. Glória a Jesus. Nós temos intimidade com este Deus. E quando o inimigo estiver armando laço, armando arapuca, armando algo para te laçar, para te pegar, este Deus lá do céu já está revelando e já está cortando. Está Isso que vale a pena. Vale a pena nós servirmos este Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E cada dia tentarmos buscar mais intimidade com este Deus. Aleluia a Deus. Porque Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Aleluia a Deus. Aleluia. Senhor é fiel, meu Pai. Então você, aleluia, que anda aprontando as escondidas, né? Cuidado. Aleluia. Jesus vai te pegar. Aleluia. Pensa que fica muito tempo escondido, é? Verdade. Você que pensa. Este Deus que está lá nos céus, que a Bíblia diz que Ele olha para a terra com seus olhos como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. Ele tem contemplado tudo que você anda fazendo na face dessa terra. Dessa forma, aleluia. Então toma muito cuidado. Oh, Espírito Santo. Serve a Ele com sinceridade. Não brinca com fogo. Quem brinca com fogo pode se queimar. O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Amém? Então não brinque com fogo. Da glória. Você que tem um pé na igreja e outro no mundo, vigia. Vigia, cuidado. Deus de glória. Glória a Deus. Nós estávamos vindo no caminho, nós estávamos comentando. A missionária Pâmela, né, estava contando uma história do ocorrido. Ele estava comentando dentro do carro. Deus glorioso, né? Nada fica em oculto, meus irmãos. Nada fica escondido. De uma mulher e de um homem de Deus que ora e busca a presença de Deus. Nada fica escondido. Nada, meus irmãos. Eita glória. Porque o Senhor revela. Dessa forma. Deus revela, meus irmãos, o oculto, profundo e escondido. Aleluia. Aleluia. Deus é glorioso, meus irmãos. Aí a Bíblia diz que Arão fez o bezerro de ouro e o povo estava tudo adorando. Aí Deus revela para Moisés lá em cima do monte que o povo tinha se corrompido. Estava adorando o bezerro de ouro. Aí a Bíblia diz que Moisés desce. Quando Moisés desce, meus irmãos, que ele vê o povo prostrado sobre aquele bezerro de ouro, a Bíblia diz que o povo estava prostrado. Moisés ele ficou tão irado, tão nervoso, que Moisés ele jogou as tábuas no chão, que se quebraram as tábuas, de tão irado que Moisés ficou com aquele povo. Só que Deus, meus irmãos, Ele queria consumir aquele povo. Só que Moisés intercedeu. Aleluia. Moisés intercedeu. Deus fiel e poderoso. Aleluia a Deus. Às vezes muito tem
se levantado e tem se irado contra o pastor, o anjo da igreja. Meu Deus. O Senhor está vendo, hein? O Senhor está contemplando. Quando você está caluniando, você está falando, meu Deus, Deus ele está cuidando, e você falando dele e ele intercedendo por vocês. E é a oração dele que tem sustentado você de pé, meu irmão. Aleluia! Porque quando tem uma liderança, meus irmãos, que ora, Deus cuida do teu povo. Porque quando Moisés estava no monte orando, bastava da lei, meus irmãos, Deus estava cuidando do povo. Só que o povo se corrompeu. Então a igreja nunca deve ser dividida contra o pastor. Porque se você se rebeliar contra o teu pastor, você é rebelde, você não tem direito no reino do céu. Porque o que é rebelde, meus irmãos, Deus vai vomitar fora da sua boca naquele grande dia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora uma coisa que eu sou obrigado a falar, meus irmãos. Tem bastante gente aqui que eu já estou vendo aqui que está usando. Meu Deus, fala mesmo. Era lá do Egito, não era para hoje não. Era para o Egito. Lá no passado. Todas aquelas joias que Arão usou para fazer o bezerro de ouro, a partir daquele dia, meus irmãos, se tornou abominação aos olhos do Senhor. É verdade. Sabe o que é que se tornou abominação? Eu estou vendo pessoas aqui usando, meus irmãos, mas eu vou ter que falar. Ou a partir de hoje fica a seu critério. Você vai orar e vai pedir para Deus te falar ou te mostrar se é ou não é. A partir daquele dia, o brinco, qualquer tipo de joia que é colocado no pescoço, pulseira, bracelete, depois deste dia que foi feita esta idolatria, se tornou abominável aos olhos do Senhor. Por isso que as santas mulheres de Deus não devem usar isso. Você está aqui hoje ouvindo esta palavra. Quando Deus manda o profeta falar e o profeta não fala, Deus vai querer o teu sangue da mão do profeta. Mas quando Deus manda falar e o profeta entrega, meu sangue está limpo, o seu sangue está limpo das minhas mãos. Então a partir de hoje você sabe da verdade. E se você não quer crer na verdade, pode orar que Deus vai te mostrar. Deus vai revelar. Só para quem busca, meus irmãos, bastante o Espírito Santo de Deus, tenta ter mais intimidade com Deus, meus irmãos. Deus traz a revelação da palavra. Então, quando fizer este bezerro de ouro com todas as bijuterias, as joias, Deus aboliu, se tornou abominação aos olhos de Deus. Então, as santas mulheres de Deus que usam essas coisas, felizmente, no dia que seu joelho dobrar na frente do Senhor, olha, não vai ter misericórdia naquele grande dia. Verdade. Aquele grande dia é vinde a mim bendito de meu Pai, né? Que a Bíblia só fala de dois caminhos, meus irmãos. Quais são os dois caminhos? Céu e inferno. Céu e inferno. Largo, né? Caminho largo e o caminho estreito. Céu e inferno. Então, bendito aquele que estiver fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Buscando a Deus e se livrar de toda a vaidade desta terra.
Aleluia. Eu fiquei a semana inteira orando a Deus na madrugada. Esta noite eu quase não dormi orando. Senhor, me dá uma palavra. O Senhor falou para mim: não tem onde correr. Eu quero uma igreja santificada. Glória a Deus. Eu até pensei em pegar no livro de Josué, no capítulo 3 e no versículo 5. Deus fala para Josué, para o povo se santificar, para que amanhã o Senhor venha fazer maravilhas no meio do povo dele. Amém? Meus irmãos, vou encerrar por aqui, porque as horas estão bastante avançadas. Eu preparei mais coisas para falar, mas a hora já foi, nós chegamos muito tarde. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos amados irmãos. Se santifica, meus irmãos. Coloca na presença do Senhor. Não perca teu tempo dentro da casa de Deus. Porque, meus irmãos, é dentro da... Olha, eu acredito assim, o pastor Jeová, que é dentro da casa do Senhor que, vou falar assim, vai subir 50%, né? Tem aquele hino, né? A Deus é amor, falo que só 50% que vão subir no porvir. Mas eu falo que dentro da casa do Senhor, meus irmãos, vai ter 50% que vai subir, não. E por isso que nós temos que vigiar muito. Meu Deus. Ficar em vigilância, meus irmãos, com o Senhor 24 horas por dia. Porque o inimigo ele é sujo, o inimigo ele é astuto, meus irmãos. Se nós não vigiarmos, ele toma a nossa coroa. Ele toma a nossa bênção. Então vamos vigiar para que o inimigo não tome a nossa coroa. Amém? Glória a Deus. Santificai, meus irmãos. Buscar ao Senhor e vigiar cada dia mais. Amém? Meus irmãos, nós temos tempo para tudo. Já prestou atenção que se nós tomar cuidado, nós não tira tempo para Deus? Meus irmãos, se nós for tirar o 10%, igual é a lei do dízimo, para tirar o dízimo na casa do Senhor, se nós for tirar os 10% também de tempo para buscar o Senhor, meus irmãos do céu, a igreja seria um fervo. Ninguém segurava a igreja do Senhor na face da terra. É verdade. A igreja é o tempo inteiro. Quando nós chegamos aqui, meu Deus, cadê a abençoada? Uma missionária, aquela abençoada lá. Estava louvando aqui mais a irmã lá, né? Meu Deus do céu, que presença que estava aqui dentro, meus irmãos. A glória de Deus estava sobre este lugar. Eu fui ali no fundo dali, eu comecei a glorificar a Deus, eu não consegui ficar parado lá no fundo. A presença, a glória do Senhor estava presente. Está presente. Aleluia. Não é porque teve palavra de correção, né, no meio da pregação, que a igreja não está fervorosa, não está sentindo a presença, não está sentindo o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é glorioso, meus irmãos. Eu vou parar por aqui porque a hora já... Posso passar para a esposa chamar para revelação, pastor? Pela hora? Pode? Amém. Aleluia. Missionária Jaqueline. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai querido, por esta palavra que o Senhor colocasse ao meu coração para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, venha trabalhar em cada coração, em cada vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca, meu Deus. Toca com as tuas mãos de poder, Pai. Toca com as tuas mãos de